Muito bem. A aula, então, hoje é sobre o contrato de transporte, certo? Ainda dentro do nosso curso de contratos em espécie, né, dos contratos nominados típicos previstos no Código Civil. Vamos analisar, então, as disposições do Código Civil que tratam dessa espécie contratual, ok? Vamos lá, então. Vejam só. O artigo 730 estabelece que, pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. O Código traz alguns artigos relacionados dentro de uma seção que ele chama de disposições gerais e depois ele divide em transporte de pessoas e transporte de coisas. E o artigo 730 já deixa claro essas duas modalidades de transporte reguladas pelo Código Civil, né? E ele traz o conceito, né? Um conceito relativamente simples, você tira ele fácil desse artigo 730, né? O contrato de transporte é aquele em que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas, né? Então, esse é o contrato de transporte, né? As coisas, evidentemente, podem ser animadas ou inanimadas, né? E o transporte, estamos falando de transporte terrestre, de transporte ferroviário, de transporte aéreo, etc. Né? Diz o artigo 731 que o transporte exercido em virtude de autorização ou concessão rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código. Observem que o artigo está dizendo do transporte que ocorre, que é exercido com permissão, com concessão. Estamos falando do transporte público, né? Que é aquele transporte coletivo, né? Que é exercido praticado, né, ou executado por pessoas jurídicas de direito privado, né, mas autorizadas, né, mediante concessão ou autorização do poder público. Por ser uma espécie de prestação de serviço público, né, uma prestação indireta de serviço público, né, é por isso que se diz que as regras, né, também são as deste código, é claro, né? Mas são aquelas estabelecidas nos atos, no ato de autorização, no ato de permissão, no ato de concessão, né? Regras com respeito a obrigações, a tarifas, direitos, as condições para a prestação de serviço, né? Qualidade do meio de transporte, etc. Né? Isso consta, na verdade, desde o edital que é publicado até o contrato a ser celebrado, que evidentemente respeita o edital. Né? O artigo 732, ele fala que aos contratos de transporte em geral são aplicáveis quando couber, desde que não contrariem as disposições deste código os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais. Né? Então, o que esse artigo está dizendo é que, desde que não contrariem o que está disposto aqui no Código Civil, né, são aplicadas também as regras previstas em outras leis especiais, em tratados e convenções internacionais. Né? O próprio CDC, né, se tratar de uma relação de consumo, né, serão aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor. Né? Mas aí também existe o Código Brasileiro de Aeronáutica, por exemplo, né? Tem convenções internacionais que tratam dos transportes internacionais, Convenção de Varsóvia, se não me engano, né? O próprio regulamento dos transportes ferroviários e assim por diante. Né? Enfim, o Código de Defesa do Consumidor, acho que é importante destacar aí que se constituir, se o contrato do transporte se constituir numa relação de consumo, regras do Código de Defesa do Consumidor, né? As mais benéficas ao consumidor.
Diz o artigo 733 que nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas ou coisas. Então, ele está regrando aí o Código Civil os contratos de transporte cumulativo, que é aquele que assim se caracteriza por ter vários transportadores, né? Cada um dos transportadores tem o dever de cumprir o contrato naquele percurso que lhe foi reservado, né? E todos respondem pela boa prestação, pelo transporte das coisas, pelos danos eventualmente causados a pessoas ou coisas que são transportadas, né? Vocês, pelo artigo 756, né, fica claro que nesse contrato de transporte cumulativo, a responsabilidade é solidária, né? O texto do 756 deixa claro, no caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano. Então, esse contrato de transporte cumulativo, ele gera responsabilidade solidária, e a razão disso é até para facilitar o prejudicado, né? Porque seria difícil determinar, se são vários os transportadores, qual seria o efetivamente culpado pelo prejuízo causado, né? Se a responsabilidade é solidária, vocês já estudaram isso no curso de Direito de Obrigações, né? Qualquer dos transportadores pode ser acionado pela pessoa prejudicada, né, para reparação do prejuízo causado, seja a carga ou a pessoa transportada, ao viajante, né? Então, e pode ser demandado pelo pagamento integral, porque a responsabilidade é solidária. Agora, o 756 deixa claro que aquele que suportar o encargo, né, aquele que pagar o prejuízo, pagar a indenização, ele tem direito de ser reembolsado, né, junto ao transportador que efetivamente causou o dano, né? Mas aí é uma apuração entre os transportadores, né? Diz o parágrafo 1º que o dano resultante do atraso ou da interrupção da viagem será determinado em razão da totalidade do percurso. E o parágrafo 2º, que se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto. Então, são duas disposições interessantes. A primeira aí, o primeiro parágrafo está dizendo que caso haja algum prejuízo, né, caso algum prejuízo seja causado em razão de atraso ou de interrupção da viagem, né, esse atraso ou interrupção, ou esse prejuízo, né, o dano, na verdade, ele será determinado considerando-se a totalidade do percurso, e não apenas um trecho ou uma etapa do espaço, né, do percurso, né, do trajeto, né? O contrato de transporte, gente, ele tem uma obrigação de resultado e não de meio. Eis a razão desse parágrafo 1º estabelecer que o dano é apurado em razão da totalidade do percurso, né? E a responsabilidade solidária é reiterada, né, reforçada no parágrafo 2º no caso de substituição de algum dos transportadores, né? Como já vimos, o transporte cumulativo gera responsabilidade solidária, né, e do substituto, né? Então, se houver substituição de algum dos transportadores durante o percurso, o substituto também responde solidariamente, certo? Entrando no assunto transporte de pessoas agora, né? Iniciando, depois o código vai tratar do transporte de coisas, né? Mas primeiro ele trata do transporte de pessoas. Diz o artigo 734
que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Então, o transporte de pessoas, se tivéssemos que dar uma definição para ele, seria bastante simples, basta adaptar aquela primeira, né? É o transporte em que o transportador se obriga a remover uma pessoa e sua bagagem, se tiver, né, de um local para outro, mediante uma remuneração, né? Esse é o conceito de transporte de pessoas, que é algo, penso ser algo relativamente simples, né? O 734, ele está dizendo que o transportador responde objetivamente. Tá? A responsabilidade do transportador é uma responsabilidade objetiva pelos danos eventualmente causados aos viajantes, né? Às pessoas transportadas e também pelos danos causados às suas bagagens, né? Salvo motivo de força maior, né? E aí vale lembrar o que vocês também já devem ter estudado, certamente, né? Que o artigo 393 do Código Civil ressalta que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Não... Aliás, no caso de transporte não dá, né? Ó, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Então, não é possível existir uma cláusula que exclua a responsabilidade, uma cláusula contratual, né? Que exclua a responsabilidade do transportador no caso de transporte de pessoas aqui, né? A doutrina, alguns autores diferenciam a força maior do caso fortuito, né? Há até muita confusão sobre isso, né? Mas alguns autores acabam sustentando que o caso fortuito teria uma relação mais direta com a atuação humana, né? Seriam os casos de greve, de guerra, de motim, né? E a força maior são aqueles fatos que decorreriam de acontecimentos naturais, né? Um raio, uma inundação, um terremoto. Essa posição, essa divisão, essa diferenciação entre caso fortuito e força maior não é pacífica. O Código tratou os dois de maneira igual, né? No artigo 393, e o parágrafo único, aliás, que eu não mencionei, explica que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, são aqueles fatos imprevisíveis ou inevitáveis, né? Enfim, o STJ, por exemplo, tem várias decisões em que não diferencia caso fortuito e força maior, trata a hora caso fortuito como sendo de força maior e o inverso, né? E os tribunais fazem isso aos montes. Enfim, tem vários autores, é bom que saibam, que sequer fazem diferença entre caso fortuito e força maior, tratando ambos de maneira absolutamente idêntica, tá? Mas, por outro lado, tem gente que discorda disso e apresenta diferença, né? Enfim, voltando ao 734, o transportador, então, responde objetivamente pelos danos sofridos pelas bagagens dos viajantes e pelos próprios viajantes, pelas pessoas transportadas, né? A não ser que tenha, que isso decorra, que esse prejuízo decorra de força maior, né? Ainda esse 734 no caput diz que é nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, né? Então, obrigação do transportador, né, responder pela proteção, né, pela incolumidade do viajante, né, da pessoa, e de conduzi-lo. A obrigação é de resultado, de levá-lo até o seu destino, né? E não é permitida nenhuma cláusula que exonere o transportador de sua responsabilidade,
né, que é uma responsabilidade objetiva, certo? Justamente porque assume também uma obrigação de resultado. Tá? Diz o parágrafo único que é lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. É possível, então, ao transportador, e o objetivo aí é limitar o valor da indenização, né, exigir que a pessoa, o viajante, declare por escrito, isso é comum até acontecer, né, o valor da bagagem que será transportada, né, e com isso evita-se discussão posterior, né, se houver o extravio, se a bagagem perecer, estragar, né, se perder, né, evita a discussão posterior quanto ao valor da indenização. Né? Essa avaliação, né, essa informação acaba limitando o valor, apresentando, né, fixando um valor máximo de indenização. Diz o artigo 735 que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Então, olha só, a responsabilidade do transportador vai longe, né? Ele é responsável pelo acidente ocorrido, por exemplo, né? Mesmo que esse acidente tenha sido causado por um terceiro. Né? Então, se você está sendo, estamos falando de transporte de pessoas, se você está sendo transportado num ônibus qualquer, né? E um terceiro causa um acidente com esse ônibus, ou seja, não estamos falando de um acidente causado pela transportadora, por aquele que está ali conduzindo, né? Ainda assim, o transportador responde pelos danos. Evidentemente que ele tem contra esse terceiro depois ação regressiva, né, para reaver o prejuízo, para reaver o valor da indenização que ele lhe pagou, que ele desembolsou, certo? Diz em seguida que não se subordina às normas do contrato de transporte aquele feito gratuitamente, por amizade ou cortesia, e não se considera o transporte gratuito, o transporte, quando, embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas. O transporte gratuito é aquele feito, como o próprio artigo está dizendo, feito por simples cortesia ou amizade. E por conta disso, ele escapa das regras gerais do contrato, né, das normas legais sobre o contrato de transporte, né? E é por isso que não gera responsabilidade do transportador, né? Então, o transporte feito gratuitamente, que é aquele feito por simples cortesia ou amizade, ele não gera responsabilidade ao transportador, né? Se o passageiro for conduzido gratuitamente, né? Se ele vier a sofrer alguma lesão, o que pode acontecer é o motorista ter responsabilidade subjetiva, mas aí é fundada na culpa, né? Lembrem lá do artigo que trata do ato ilícito, do 927, que fala da responsabilidade civil, né? Então, se ficar provada, por exemplo, imprudência, imperícia ou negligência de quem estava conduzindo um veículo, né, a pessoa que dentro estava, ainda que conduzida gratuitamente, tem ação contra esse motorista. Né? Mas não se fala em responsabilidade objetiva por ser um contrato de transporte gratuito. Aliás, por não ser um contrato, né? Por ser um transporte feito gratuitamente. Tem algumas observações aí interessantes, né? Interessantes. Se você adquire, por exemplo, passagens por um programa de milhas, né? Isso não é transporte gratuito, certo? Não se encaixa, não se caracteriza aí a gratuidade. O transporte do idoso, né, que é garantido pelo Estatuto do Idoso, inclusive, né, que é gratuito, né,
ele é gratuito por força de uma lei especial, né? Então, esse transporte não é mera cortesia, né? E sim gera responsabilidade objetiva do transportador, tá? O parágrafo único diz que não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador oferir vantagens indiretas. Pode acontecer de o transporte não ser remunerado, né, mas dele advir algumas vantagens, ainda que indiretas, né? Então, mesmo que não haja remuneração, é possível que hajam vantagens, né? E neste caso, o contrato não será considerado gratuito, como está aí no parágrafo único, né? Então, como exemplos disso, né? Imagina o corretor de imóveis que lhe conduz aos imóveis que ele está vendendo, ou alugando, intermediando negócios, né? É um transporte gratuito, né? Mas ele obtém vantagens com isso, né? Então, aí surge aí as regras, a responsabilidade objetiva pelo transporte, né? Quais outros exemplos? O hoteleiro, né? O cara do hotel que leva e busca hóspedes no aeroporto, né? Também gratuitamente, mas não se caracteriza. Evidente que tem uma vantagem indireta aí, isso para não dizer que está embutido no preço da diária, né? Então, não, esses casos peculiares que eu estou mencionando não se caracterizam como transporte gratuito, tá? Diz o artigo seguinte assim: o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, né? Evidente aí o dever de pontualidade do transportador, né? Está claro nesse artigo 737. O transportador deve respeitar o horário de saída, horário de chegada, os itinerários estabelecidos, né? Até porque quem está viajando conta com a saída no horário marcado, com a chegada no horário fixado, né? Até para cumprir com suas obrigações de trabalho, com seus compromissos, né? E não respeitado isso, desrespeitados esses horários, isso pode gerar prejuízo, gera prejuízos, esses prejuízos são exatamente essas perdas e danos mencionadas no 737 que devem ser indenizados, né? Salvo motivo de força maior. Então, aí, uma queda de uma ponte, por exemplo, que impediu que o veículo chegasse ao seu destino final, né? Tempestades, etc. Diz o 738 que a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço. E complementa o parágrafo único que se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Aquele que está viajando, né, que contrata o transporte, ele se sujeita às normas, às instruções estabelecidas por aquele que vai conduzi-lo, pelo transportador, né? Isso muitas vezes está no próprio bilhete de passagem, às vezes está lá no guichê que você está comprando, onde você compra a passagem, né? Às vezes no local de embarque, no próprio interior do veículo, né? Então, você não pode usar o celular em determinados meios de transporte, em outros não se pode fumar, em outros não pode nenhum nem outro, etc.
né? Local certo para colocar a bagagem e tal. São regras, né? São instruções que são colocadas, são apresentadas pelo transportador e que devem ser respeitadas pela pessoa transportada. É isso que está dizendo o 738. Né? Você que está viajando tem que, de certo modo, não perturbar as demais pessoas, e nem mesmo o motorista, em se tratando de um veículo terrestre, né? É uma obrigação sua se abster de atos que causem isso. Né? Agora, às vezes, a pessoa sofre um prejuízo qualquer por conta da viagem, né? E imaginem que esse prejuízo seja atribuído também à transgressão de normas e instruções por essa pessoa prejudicada. Olha, não podia ficar em pé, ficou e caiu. Né? Então, nesses casos, o que está dizendo esse parágrafo único do 738 é que o juiz, a pessoa deve ser indenizada, responsabilidade objetiva, mas o juiz pode reduzir essa indenização, né? Atribuindo aí ou reconhecendo a culpa concorrente. Né? Ou seja, sim, teve um prejuízo causado pelo transporte, mas você colaborou, você passageiro colaborou com esse prejuízo, né, para que ele acontecesse. Então, a indenização tem que ser reduzida nesses casos, certo? Seguindo, diz o 739 que o transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. O condutor não pode, a primeira regra aí é que ele não pode recusar passageiros, não pode praticar nenhuma discriminação, nenhuma seleção de passageiros. Ele é obrigado a aceitar todas, certo? Agora, tem exceções, né? Então, se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. Imagine alguém com uma moléstia contagiosa. Agora, estamos passando aí pela pandemia do Covid-19, né? Então, existem instruções que foram acrescentadas nos transportes, né? Em vários deles, pelas transportadoras, na verdade, e em várias dessas instruções consta lá a obrigação de o passageiro apresentar um resultado de um exame laboratorial atestando que ele não está contaminado pelo Covid-19, né? E esse exame tem que ser, por exemplo, o resultado, né? O exame tem que ser feito nas últimas 72 horas. Né? Eu li esse final de semana uma regra dessa para viajar, para poder viajar de avião. Né? Então estava lá, ou você apresenta ou você nem entra. Né? Então são regras. O transportador é obrigado a aceitar os passageiros. Né? Mas há exceções a isso. E a coisa aí fica mais polêmica em outras situações, na verdade. Né? Essas mais gritantes são mais fáceis de serem decididas, mas imaginem aquela pessoa, dando um exemplo provocativo, né? Aquela pessoa que está cheirando mal, uma pessoa fedida. Né? E daí? Ela pode entrar? Pode o transportador recusar ou não? Né? Que aquela pessoa ingresse no veículo para ser transportada? Né? Você encontra exemplos de autores dizendo que sim, pode impedir. Se aquilo causar incômodo aos demais passageiros, é possível impedir. Né? Mas eu acho que a questão aí é mais delicada do que como ela é tratada por alguns autores. Né? Existe algo que deve ser respeitado, que é a dignidade do ser humano, e nem todo mundo, às vezes, tem condições de se manter limpo e consegue condições para viajar. Né? Então, eu acho que é algo a ser pensado, evidentemente, a cada caso, né?
mas é importante refletirmos sobre isso. Diz o artigo 740 que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciar a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. Então, olha só, está permitindo esse artigo que o passageiro efetue a rescisão do contrato unilateralmente, né, antes de iniciar a viagem. Né, e ele pode até receber de volta o valor da passagem. Né, ele tem direito de ser restituído do valor da passagem. Né, desde que, vejam aí na parte final, desde que ele comunique com certa antecedência essa desistência dele, né, essa rescisão contratual, ao ponto de poder o transportador renegociar essa passagem. Né? Então, ele pode desistir, mas é necessário que ele avise com antecedência. E essa antecedência, né, em tempo de ser renegociada, quer dizer, qual é o tempo? Né? Então, aí que começa a complicar um pouco a situação. Os parágrafos desse artigo complicar a situação da análise da lei. Né? Algumas transportadoras, por exemplo, colocam um prazo que eles entendem suficiente para poder renegociar, né? 48 horas antes, 24 horas antes, etc. Os parágrafos desse artigo, vocês percebem da leitura deles, né, que o passageiro pode desistir do transporte até mesmo depois de iniciada a viagem. Né? E ainda assim ele tem direito à devolução do valor relativo àquele trecho do trajeto que não foi por ele utilizado. Mas ele precisa provar que outra pessoa ocupou a sua vaga e foi transportada. Né, nesse percurso faltante, nesse percurso que ele não cumpriu. Né? Então, é uma prova difícil. Na prática, isso é muito complicado. Né? Mas é possível. Né? É algo que é possível. E também só compensa financeiramente quando os valores são altos. Né? Ainda nesses parágrafos, desses parágrafos se conclui que o passageiro que deixar de embarcar por desistência, né, ou atraso para a partida, né, chegou atrasado, né, esse não tem direito ao reembolso. Né, mas é possível que tenha, né, que possa receber a devolução do valor do bilhete não utilizado, provando que outro passageiro foi transportado em seu lugar. Isso ocorre, também é difícil de provar, mas em casos, não sei se já ouviram falar, é comum em viagens aéreas, né, o tal do overbooking. Né? O overbooking ocorre quando mais passagens são vendidas do que o número de lugares do meio de transporte. Né? Às vezes as passagens são vendidas pela internet, a empresa transportadora perde o controle e vende mais do que o número de lugares que possui. Né? E aí não sai, atrasa no aeroporto, ou na rodoviária, não chega, não consegue sair, começa a selecionar, você pega e desiste. Né? Você pega e sequer comparece. Né? Demonstrado o overbooking, e às vezes você encontra isso até em painéis ou informações, com gravação de informações, etc., né, para fazer a prova, você tem direito ao reembolso do valor do valor do seu bilhete não utilizado, evidentemente. Né? Ainda desses parágrafos, você percebe lá do parágrafo 3º que é possível reter o transportador, né, reter 5% da importância a ser devolvida ao passageiro,
né, que não embarcar ou desistir da viagem, e ele pode fazer isso a título de multa compensatória, como está escrito lá no parágrafo 3º. E ele pode reter 5% em qualquer desses casos, certo? Diz o artigo 741 que, interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou com a anuência do passageiro por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estado e alimentação do usuário durante a espera de novo transporte. Isso ocorre muito, né? Principalmente em transporte aéreo, né? O transportador tem a obrigação de concluir o transporte contratado, né? É uma obrigação de resultado, lembrem do que eu disse, né? Se a viagem se interromper por um motivo, mesmo que seja alheio à sua vontade, caso fortuito, força maior, quebrou o motor do veículo, não interessa, né? A viagem se interrompeu, né? Por um motivo alheio à vontade do transportador, ele é obrigado a concluir a viagem em outro veículo da mesma categoria, né? Então, o avião quebrou porque não, por algum motivo no motor lá e não pode mais subir por questão de segurança, então ele é obrigado a lhe fornecer outro avião, né? Outro veículo da mesma categoria. Ou se você concordar, vejam que tem anuência, exige anuência do passageiro lá, né? Se você concordar de outra maneira. E aí que vem as ofertas de uso de transporte, de realizar o mesmo trajeto de ônibus, de trem, né? E sempre, é claro, isso tem que ser as despesas por conta do transportador. Precisou, por conta disso, dormir uma noite em determinada cidade, a estadia tem que ser paga pelo transportador, né? E por conta disso, se precisou dormir, precisou se alimentar. Então, tudo isso tem que ser pago pelo transportador, né? É comum, em aeroporto, por exemplo, quando isso acontece, aparece um representante lá e começa a oferecer, né? Olha, para quem desistir disso ou para quem aceitar pegar o próximo avião que sai só daí 14 horas, né, a gente entrega para vocês aqui R$1.000, né? Então, nada mais estão fazendo, eles não são bonzinhos por fazer isso, eles estão, na verdade, cumprindo um dever legal aqui previsto no Código Civil, né? Diz o artigo 742 que o transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. É raro isso acontecer, porque geralmente vocês, em quase todos os casos, você só entra no veículo, no meio de transporte, depois que pagou, né? Mas é possível, principalmente em ônibus, isso é muito comum, e trem também, né? Às vezes você paga dentro, né? Dentro do ônibus, né? Então, nesses casos, se você não pagar, o que esse artigo está atribuindo é o direito de o transportador reter a sua bagagem, né? Uma vez efetivado o transporte, porque ele só pode, você só deve se você for transportado, né? Então, o transportador tem o direito de reter a bagagem e eventuais outros objetos pessoais seus, né? Com o objetivo de garantir o pagamento do valor da passagem que não foi paga, como diz o artigo aí, nem no início do transporte, nem durante o percurso, certo? Transporte de coisas agora, né? Uma definição também simples, né? Adaptando aquelas outras, né? É aquele contrato, né? O contrato de transporte de coisas é aquele em que o remetente entrega para
para o transportador ou transportadora, né, um objeto para que seja, mediante remuneração, né, que é o pagamento do frete, que se fala aí, né, para que seja remetido a uma outra pessoa. Observem aí, gente, que as partes são do contrato de transporte de coisas, né, são o remetente, né, e o transportador. Né? Tem um terceiro personagem aí, que é o destinatário, né, que é o local para onde vai. Aliás, remetente e destinatário podem ser a mesma pessoa. Né? Você pode enviar algo que é seu para você mesmo, só que para outro endereço. Isso é perfeitamente possível. Mas as partes no contrato de transporte de coisas são o remetente, que às vezes é chamado de expedidor, né? E o transportador. Né? E aquele que vai receber é o destinatário, e que alguns autores chamam de consignatário. Tá? Esse é o transporte de coisas. Diz aí o artigo 743 que a coisa entregue ao transportador deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço. Então, a coisa, o remetente, né, aquele que está enviando, o remetente ou o expedidor, né, ele, claro, tem que indicar quem é o destinatário, né? Tem que indicar para onde vai, o nome, endereço, né? Todos os dados possíveis, né, do destinatário. Além disso, ele tem que descrever o bem que será transportado, a coisa que será transportada, né? Valor dela, o peso, quantidade, enfim, todos os detalhes, todas as minúcias que a diferenciem de outras coisas que serão transportadas. A ideia é não confundir. E também para dar segurança para aquele que está transportando e até mesmo para o remetente. Né? É por isso que o artigo seguinte, inclusive, o 744, né, diz que ao receber a coisa, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos dados que a identifiquem, obedecido o disposto em lei especial. Esse conhecimento que ele está falando aí, gente, é conhecimento de frete que se fala, né? Alguns falam conhecimento de carga, né? Ou conhecimento de transporte, são tudo sinônimo, né? Mas esse conhecimento é a prova de que você entregou as coisas para o transportador levá-la para outro local, né? Consubstancia muitas vezes no próprio contrato, né? Esse conhecimento deve conter todos os dados que identifiquem a coisa, né? Obedecido o disposto em lei especial. Tem, por exemplo, uma lei que trata do transporte, acho que o nome é transporte multimodal de cargas, algo assim, né? É a lei 9.611 de 98, tá? Ela traz, por exemplo, detalhes do que deve constar no conhecimento de frete, mas ou conhecimento de carga ou conhecimento de transporte. Mas saibam que são os detalhes minuciosos da coisa dada para ser transportada, tá? Diz o parágrafo, parágrafo não, o artigo 745 do parágrafo único, isso, exato, do 744, que o transportador poderá exigir que o remetente lhe entregue devidamente assinada a relação discriminada das coisas a serem transportadas, em duas vias, uma das quais, por ele devidamente autenticada, ficará fazendo parte integrante do conhecimento. Então, esse conhecimento de frete, ou conhecimento de carga, conhecimento de transporte, né, teria como anexo essa relação, né, que seria entregue pelo expedidor, né, pelo remetente. Tá? E o transportador tem o direito de exigir isso do remetente. Né? E em duas vias, por quê? Porque justamente uma delas fica anexa, né, ao próprio conhecimento de frete. Essa
exigência, né, esse direito do transportador, né, colabora, inclusive, para evitar o transporte de carga ilícita, né? Do mesmo modo, também colabora para que evite reclamações sobre bens que não constam dessa relação entregue pelo transportador, pelo remetente. Né? Então, quando o parágrafo único diz que o transportador pode exigir que o remetente ele entregue um rol, um inventário, uma relação das coisas a serem transportadas, né, discriminadas, caracterizadas, né, ele está prevendo ou prevenindo, né, evitando litígios futuros. Né? Tanto o remetente não pode dizer que aquela coisa foi entregue se não está na lista, né? Assim como o transportador também não pode afirmar que não recebeu se consta naquela lista que foi entregue pelo remetente. Certo? O artigo 745 estabelece que, em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento, a que se refere esse artigo, essa relação, né, do 744, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer. O transportador, hein, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de 120 dias a contar daquele ato sob pena de decadência. Então, ainda quanto às informações que devem ser prestadas, né, diz esse artigo que o transportador tem o direito de receber indenização pelo prejuízo que eventualmente venha a sofrer em decorrência de eventual informação falsa, né, ou inexata, né, como diz o 745, prestada pelo remetente. Né? Então, imagine que o remetente deixou de informar que a coisa entregue, o produto entregue, é algo que pode explodir, por exemplo, é uma coisa inflamável. Né? Isso é uma omissão que pode gerar prejuízo, porque se o transportador tivesse conhecimento disso, teria aumentado a segurança, teria, de repente, mudado a forma de transporte, o meio de transporte, né? Teria reforçado a segurança disso. Né? Para que essa reparação ocorra, a ação deve ser proposta no prazo de 120 dias, né? Contados, como diz aí o artigo, da data em que essa informação foi prestada. Tá? O artigo 746 diz que poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada. É a coisa mal embalada, né? Bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas ou danificar o veículo e outros bens. É possível ao transportador de coisas, né, se recusar a transportar as coisas que foram mal embaladas. Né? Aliás, e também recusar as coisas que possam pôr em risco, como diz o artigo aí, a saúde das pessoas ou até mesmo danificar o veículo de transporte. Né? Imaginem que eu não tenho veículo suficiente ou adequado, ou não quero transportar, por exemplo, combustível, não quero transportar gás, não quero transportar algo que seja corrosivo. Né? Eu posso evitar, eu posso me recusar a transportar se isso tornar possível a geração de risco à saúde das pessoas, até mesmo ao próprio veículo ou aos outros bens que serão transportados ao mesmo tempo. Certo? A ideia de tudo isso é a proteção, né? Não só dos bens, como das pessoas que participam desse transporte. Né? Diz o artigo 747 que o transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa. Agora ele tem o dever, né? Olha só.
obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos, ou que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento. Claro, né? Esse artigo traz uma disposição que nós já conhecemos. É obrigação do transportador se recusar a transportar coisas ilícitas, né? Maconha, droga, né, de um modo geral, né, animais em extinção, é obrigação, é dever do transportador se recusar a realizar o transporte desses bens, né, dessas coisas. Ou que venha desacompanhado dos documentos exigidos, né? Às vezes uma autorização do IBAMA, por exemplo, ou uma nota fiscal, uma simples nota fiscal, né? Se não entreguem se não entregue um documento nesse sentido, ele pode ter o dever de recusar o transporte, né? Diz o 748 que até a entrega da coisa pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando em ambos os casos acréscimos de despesa decorrentes da contra-ordem, mais as perdas e danos que houver. Atenção aí que diz, olha, até a entrega da coisa é a entrega da coisa ao destinatário, certo? Entrega da mercadoria lá para o destinatário, né? Então você já entregou no transportador, até que a coisa seja entregue ao destinatário, o remetente, aquele que entregou a coisa para o transportador, ele pode desistir do transporte e pedir de volta, certo? Assim como ele pode mudar o destinatário, né? Evidente que num ou noutro caso aí, né, mudar o destinatário, de repente mudar o local, né? Muda a cidade, muda a rua, enfim. Num ou noutro caso, ou seja, desistindo do transporte ou e pedindo a coisa de volta, né? Ou determinando que a coisa seja entregue em outro endereço, em local diverso do contratado, né? Num ou outro caso, ele tem que pagar os acréscimos de despesa decorrentes dessa nova ordem, né? E se isso causar prejuízos ao transportador, também tem o dever de indenizar, tá? O artigo 749 estabelece que o transportador conduzirá a coisa ao seu destino tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto. A obrigação, dissemos isso, a obrigação do transportador é uma obrigação de resultado, né? Então, a obrigação dele é fazer com que a coisa chegue ao seu destino, né? E ele deve adotar todas as medidas, todas as cautelas necessárias, utilizando a expressão do próprio artigo, né, para conservar a coisa, para proteger o bem transportado, né, para evitar que ele se deteriore, tá? Para que ele seja entregue do modo como foi recebido, né? No prazo ajustado, né, no prazo convencionado, combinado, né, ou naquele previsto, né? Então, o transportador tem que entregar a coisa, né, no local e no prazo convencionado, tá? Se ocorrer atraso, né, ele vai responder por perdas e danos, a não ser que seja um atraso provocado por um fato alheio à sua vontade, né? E se não houver um prazo estipulado, né? Imaginem que as partes não contrataram isso, não previram expressamente, né? Ainda assim o transportador tem que realizar a entrega da coisa, né? E aí, como não tem um prazo estipulado, ele tem que, digamos, respeitar aquele prazo normal, que comumente se realiza, se observa, né, naquele percurso, né? E, claro, levando em conta o bem que está sendo transportado, a distância, etc. Tá? O artigo 750 diz que a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento,
começa no momento em que ele ou seus prepostos recebem a coisa. Termina quando é entregue ao destinatário ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado. Esse artigo 750 está dizendo que aquela responsabilidade objetiva do transportador, né, se limita à quantia, ao valor que ficou constando naquele conhecimento de frete, naquele conhecimento de carga, né? Porque lá foi mencionado o valor. A responsabilidade objetiva dele se limita àquela quantia, no que diz respeito à coisa, né? E ela tem início exatamente a partir do momento em que o transportador, ou alguém por ele indicado, né, recebe a coisa para ser transportada. E essa responsabilidade termina quando a coisa é entregue ao destinatário, né? Ou depositada em juízo. Nós veremos que há a possibilidade do transportador depositar a coisa em juízo, né, quando não encontrar, por exemplo, o destinatário, ou quando houver dúvida de quem seja o destinatário, né? Essa responsabilidade, vou chamar a atenção de novo para isso, né? Essa responsabilidade, esse limite da responsabilidade, né, no que diz respeito ao valor mencionado no conhecimento de frete, né, só se refere à perda, né, ou à deterioração da coisa transportada, né? Esse limite não, esse valor constante do conhecimento de frete não é um limite para as perdas e danos, prejuízos, né, que porventura o remetente venha a sofrer. Pode ser por conta de desvio de itinerário, ou atraso na entrega, certo? Então, se a coisa dada em garantia se perder ou se deteriorar, há um limite para essa espécie, para esse ponto específico da indenização, ou seja, repor a coisa, né? A reposição da coisa, do valor da coisa. Para outras perdas e danos não há esse limite constante no conhecimento de frete, que é o valor do bem transportado. Tá? O artigo 751 diz que a coisa depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se no que couber pelas disposições relativas ao depósito. Então, esse artigo 751 está dizendo que se a coisa entregue para ser transportada, ou seja, em razão de um contrato de transporte, ficar guardada lá no armazém do transportador, né, aquelas regras do contrato de depósito serão aplicáveis neste caso, né? Porque, aliás, por exemplo, né, surge daí a obrigação de o transportador cuidar daquilo como se dele fosse, né, daquela coisa entregue como se dele fosse, né, e responder pelos eventuais danos causados a essas coisas, né? Então, ele assume as obrigações de um depositário. Ok? O artigo 752 estabelece que, desembarcadas as mercadorias, o transportador não é obrigado a dar aviso ao destinatário, se assim não foi convencionado, dependendo também de ajuste a entrega a domicílio, e devem constar do conhecimento de embarque as cláusulas de aviso ou de entrega a domicílio. Então, gente, o transportador ele não tem a obrigação de avisar o destinatário de que a coisa chegou ao seu destino, e nem a obrigação de entregar mercadoria em domicílio, né? A não ser que haja cláusula expressa nesse sentido, tá? Seja de dar avisos ao destinatário, seja de entrega em domicílio. Então, é preciso que haja, que isso tenha sido expressamente convencionado. Se não foi, ele não é obrigado, né, a avisar o destinatário para retirar a coisa no depósito, por exemplo, né, ou entregar em domicílio as coisas que está transportando, a não ser que haja expressa determinação nesse sentido no contrato de transporte, que no conhecimento de frete, por exemplo. Tá?
O artigo 753 diz que se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará incontinenti instruções ao remetente e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá salvo força maior. Né? Então, o transportador, está claro aí no 753, né? Caso o transporte não possa ser feito ou ele sofra uma longa interrupção, né? Um trânsito parado porque a ponte caiu, por conta de uma inundação ou algo assim, né? O transportador tem que pedir ao remetente, né, imediatamente instruções. Olha, estou parado aqui, o que eu faço agora? Né? Independentemente dessas instruções, o transportador tem que cuidar da coisa, zelar por ela. Né? Ele vai responder pelo perecimento dessa coisa, pela deterioração dessa coisa, a não ser por motivo de força maior. Né? Algo que seja impossível de ele realizar ou de ele fazer, por exemplo. Né? Os parágrafos desse artigo tratam o seguinte: perdurando o impedimento sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente, então ele pediu instruções e o remetente não as deu, né? Poderá o transportador depositar a coisa em juízo, ou até mesmo vendê-la, olhem só, obedecidos os preceitos legais regulamentares ou os usos locais, depositando o valor. Então, é uma permissão clara ao transportador. Se ele solicitar essas informações, que é a obrigação dele fazer isso, e o remetente, ele não encontrou o remetente, ou encontrou o remetente e não deu instrução nenhuma de como agir, né? Pode o transportador depositar em juízo a coisa, né? Ou até mesmo vendê-la. Evidente que o produto da venda tem que ser depositado. Né? Seria uma consignação em juízo, e há quem até diga que um simples depósito na conta em nome do remetente seria suficiente. Né? Diz o parágrafo 2º que se o impedimento for responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa por sua conta e risco, mas só poderá vendê-la se perecível. Então, se o impedimento de prosseguir viagem, né, persistir por culpa do transportador, né, então ele, por exemplo, não fez a manutenção no veículo, né, neste caso ele também tem que depositar a coisa, ele deve depositar a coisa e assume os riscos disso, porque para vendê-la somente poderá se a coisa for algo perecível, coisa que estraga com o tempo. Né? E aí também tem que efetuar o depósito se a venda ocorrer. Né? O parágrafo 3º diz que em ambos os casos o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda. Então, fez o depósito ou fez a venda, né? Em qualquer um desses casos, cabe ao transportador informar imediatamente o remetente. Olha, fiz o depósito ou realizei a venda porque ocorreram tais fatos. Né? O parágrafo 4º estabelece que se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, ele continua a responder pela sua guarda e conservação. Mas neste caso é devida a ele uma remuneração por essa guarda, por essa conservação da coisa em local que lhe pertence. Né? Isso pode, essa quantia pela custódia, como diz aí o parágrafo 4º, né? Pela guarda, pela conservação, pode ser ajustada entre eles, entre as partes, né? Com transportador e remetente, né? E se não for ajustada contratualmente, então aí seguem os costumes, né? Para cada, dependendo da análise do caso concreto, depende do transporte, depende da mercadoria, enfim. Né? O artigo 754 diz que as mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, aquele conhecimento de frete. Né?
devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. O parágrafo único complementa dizendo que no caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. Então, olha só, diz o 754 que as coisas devem ser entregues ao destinatário, né? Ou a quem se apresentar com aquele conhecimento de frete, né? E aquele que as receber, né? Aquele que receber a coisa transportada, né? Que foi transportada, que é o destinatário, né? Ou consignatário, como alguns falam, deve conferir, né? E deve apresentar de imediato, vejam só o caput, né? E apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Então, apresente naquele momento, né? Pode ser, né? E reclamações em que sentido? Olha, transportou, veio quebrado, aconteceu isso, problemas em relação ao transporte, né? Pode ser que seja algo que você descubra posteriormente, que não seja possível apurar naquele momento. O ideal é, chegou embalado, abra, veja, né? Porque se é algo que dá para apurar naquele momento, tem que ser dito naquele momento, né? Mas o parágrafo único fala que no caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, né, o destinatário, aquele que recebeu o bem, ele mantém a ação contra o transportador, mesmo não tendo feito a reclamação de imediato, né, mas deve denunciar esse dano, o dano que ele apurou depois, né, em até 10 dias a contar da entrega. Tá? Diz o artigo 755, porque o 754 fala que as coisas devem ser entregues ao destinatário. E como já dissemos, né, pode ser que haja dúvida de quem seja o destinatário. Né? Um endereço que não se encontrou por ter sido dito como inexistente, apurado como inexistente lá no local de entrega. Às vezes destinatários homônimos, né? Um destinatário homônimo de outra pessoa, né? Tem mais de um, enfim. Se houver dúvida acerca de quem seja o destinatário, o transportador deve depositar a mercadoria em juízo, já falamos sobre isso, né? Se não lhe for possível obter instruções do remetente. Né? Então, se há dúvida de quem seja o destinatário, peça instruções ao remetente, isso deve fazer o transportador. Né? Não conseguiu obter essas instruções, ele deposita a coisa em juízo. Se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, né, o transportador deverá vendê-la, depositando o saldo em juízo, como já vimos também anteriormente essa possibilidade. Eis alguns breves comentários sobre as regras contidas no Código Civil acerca do contrato de transporte, ok?